Nós vamos falar agora sobre uma decisão curiosa do STF. O STF decidiu que o Congresso está sendo omisso em não criar um imposto sobre grandes fortunas, tá? Esse imposto sobre grandes fortunas está previsto na Constituição. Vocês lembram, a Constituição brasileira ela foi criada antes do fim da União Soviética, antes da queda do Muro de Berlim. Se a gente tivesse esperado um ano para fazer a porra da Constituição, nossa, talvez ela fosse muito menos comunista do que ela é hoje, então é lógico que incluiu na Constituição brasileira a possibilidade do Congresso fazer um imposto sobre grandes fortunas, né? Mas sempre foi um entendimento jurídico que ele pode optar por criar, mas não é obrigatório criar o imposto sobre grandes fortunas, e até aqui não foi criado tal imposto. Agora o STF decidiu que é uma omissão. Mas o curioso dessa história é que o STF decidiu que é uma omissão e reconheceu que não é ele que vai criar isso, que quem tem que criar é o Congresso. Ou seja, por que eles não tiveram a mesma visão com relação à questão das fake news, né? Porque na questão das fake news, eles também reconheceram que haveria uma omissão do Congresso em aprovar a regulamentação das fake news. Mas eles disseram, não, mas essa omissão é importante, então a gente vai legislar aqui, a gente vai criar a regulação das fake news aqui. Olha a contradição. Aqui eles fizeram o correto. Eles deram um puxão de orelha no Congresso, ó, tem que criar o imposto sobre grandes fortunas. Vai ser uma merda, tá? Não vai funcionar, mas enfim, tem que criar porque está na Constituição comunista do Brasil esse tipo de imposto. Mas eles se recusaram a criar. E aí, como é que fica? Mais do que isso, tá? Tem alguns votos aqui, cara, chega a ser curioso, bicho, chega a ser engraçado. Então tá aqui, ó. Imposto sobre grandes fortunas. Isso tá na Constituição? Tá. Se você olhar aqui na Constituição, está aqui, ó. Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros. Está lá o II. Exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. IE, imposto de exportação. Renda e proventos de qualquer natureza. IRPJ e IRPF. Produtos industrializados. IPI. Operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos e valores mobiliários. IOF. Propriedade territorial rural, ITR, Imposto de Territorial Rural, né? Aí está aqui, ó, grandes fortunas nos termos de lei complementar. Então, ou seja, está previsto aqui, ó, deixa eu sair, botar para frente, grandes fortunas nos termos da lei complementar. Ainda tem o outro imposto de produção, extração e comercialização de produtos prejudiciais à saúde, ao meio ambiente, não sei o que lá, mas isso daqui foi incluído só pela emenda constitucional de 2023, recente, da época do governo Lula, né? Que é a questão do imposto do pecado que eles inventaram aqui, que eles colocaram aqui, né? Enfim, essa lista aqui do artigo 153 sempre foi entendida pelos juristas, né, pelo pessoal do direito, como uma lista de autorizações, ou seja, o governo pode criar imposto sobre isso. Aliás, está dizendo aqui, ó, compete à União instituir imposto sobre. Não quer dizer que a União vai instituir imposto sobre, né? Compete a ela. Se ela quiser criar, ela pode criar imposto sobre. Mas aparentemente o STF entendeu que não, que tem que criar imposto sobre grandes fortunas, né? E é muito curioso, porque todos os ministros do STF entenderam que grandes fortunas eram as big techs. Olha que coisa curiosa, né? Não é eles são ricos pra caramba, eles têm dinheiro pra cacete. O Gilmar Mendes tem lá o IDP, o Instituto da Dupla Penetração do Gilmar Mendes lá, que, né, dinheiro pra caramba que o cara tem. O Alexandre de Moraes comprando mansão pra cima e pra baixo, mas eles acham que não, é as big techs que é o problema. É sempre assim, sabia? Sempre que se fala de imposto de grande fortuna, por que tem tanto rico que é a favor de imposto de grande fortuna? Porque o rico olha, ele vê o rico mais rico que ele. Você pode achar que tem gente mais rica que você, mas na verdade, cara, assim, essa escada, ela vai toda a vida, né? Mesmo o cara que já é rico pra caralho, se ele olha, tem gente muito mais rica que ele, né? E esse é o tipo de coisa que você tem no final das contas. Esse pessoal do STF, que é rico pra caralho, eles estão querendo a criação de imposto sobre grandes fortunas de quem é mais rico ainda do que eles, não é? Eles não, ninguém quer, todo mundo é contra imposto contra si mesmo, né? Só quer imposto para quem é mais rico ainda, né? A não ser filho de rico socialista. Tem uns filhos de rico socialista que acham que não, né? Porque não sabe porra nenhuma da vida, viveu a vida inteira às custas do pai, aí acha que pode entregar dinheiro pro governo, né? Aí aqui, ó, ficaram vencidos os votos do Flávio Dino, que o Flávio Dino concordou que tinha que criar um imposto sobre grandes fortunas, mas discordou quanto ao prazo dado.
e o Fux, que discordou integralmente por entender que não há omissão inconstitucional na ausência de regulamentação do imposto. Por quê? Porque, de novo, todo o corpo jurídico, toda a doutrina atual entende que a Constituição autoriza a criação desse imposto, ela não obriga a criação desse imposto. Então teria que haver a conveniência política de se criar esse imposto. Mas, como os ministros estão chateados com as Big Techs, esse foi o tema. Se você vê os votos do pessoal aqui, ó, os recados do STF no julgamento sobre o imposto de grandes fortunas. Não porque as Big Techs têm muito dinheiro. Cara, é impressionante, bicho. Esse pessoal, eles estão imbuídos no espírito de que temos que combater a internet a qualquer custo, cara. Temos que destruir a internet a qualquer custo. É impressionante como é que esse pessoal tá perdido no tempo, cara. É impressionante mesmo. Chega a ser dolorido. Eu fico imaginando, eles devem estar doloridos da vida, né? O cozinho deles deve estar tudo assado, de tanto que que dói pra eles esse negócio deles serem criticados na internet, né? Enfim, aí tá aqui, ó. Então foi aprovado, tá? O Congresso vai ter que criar um imposto sobre grandes fortunas. Aí me vem aqui, olha só a parte mais engraçada aqui, ó. Todo mundo votou a favor, só o Fux que foi contra. O ministro Alexandre de Moraes reconheceu que a omissão do Congresso Nacional em instituir o imposto de grandes fortunas, destacou que dos 8 tributos de competência da União, apenas esse não foi regulamentado, embora o Constituinte tenha determinado a sua criação. Não determinou a sua criação. Ele falou que pode, compete à União. Se alguém for criar esse tributo, vai ser a União. Então não disse que a União é obrigada a criar. Mas beleza, né? Alexandre de Moraes é a famosa hermenêutica pentadimensional tirada do cu, entendeu? Ele tirou do cu essa porra e decidiu que o governo tem mesmo que gerar, né? Aqui, ó, embora o Constituinte tenha determinado sua criação por lei complementar, reconhecendo sua importância para a justiça fiscal e redução das desigualdades sociais. É muito engraçado, cambada de rico, milionário, cheio de dinheiro, comprou mansão outro dia de 12 milhões lá em Brasília, à vista, entregou o dinheiro. Ai não, porque é justiça social. Esse pessoal, presta atenção no que eu estou falando. Sempre que esse pessoal fala de justiça social, eles estão pensando em alguém acima deles. Porque eles olham, tem alguém mais rico ainda do que eles. E, ai, não, temos que fazer justiça social. Eles nunca acham que eles já deviam estar entrando nessa parada, né? Moraes observou que o tema é discutido desde 2028 com diversos projetos de lei. Com o avanço, comparou o Brasil a outros países que já adotaram tributos semelhantes. Ele comparou com os que voltaram atrás, que adotaram esse tributo e voltaram atrás, porque saiu gente pra caramba, né? Ele ressaltou, contudo, a necessidade de estudos técnicos para evitar a fuga de capitais. Pois é, né? O problema é que, é o que eu falo para vocês, dinheiro tem poder por si só. Se você taxa o dinheiro foge. Então não tem como resolver esse problema, entendeu? Não tem como fazer imposto de grande fortuna, é uma roubada, né? Mas enfim, aqui, ó. Mas olha, isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante. Por fim, afirmou que a ADO, que é ação de inconstitucionalidade por omissão, tem caráter de advertência institucional e que o Supremo não pode substituir o Congresso na criação de tributos. Assim, reconheceu a omissão legislativa, mas sem fixar prazo para que o parlamento edite a lei conforme o relator. Então, ou seja, o pessoal simplesmente disse que não tem prazo nenhum, pode fazer. O Congresso está omisso, tá omisso, tem que fazer a lei. Faz aí quando vocês quiserem. Ou seja, agora, me explica uma coisa. Como que ele próprio reconheceu também a omissão, no caso, supostamente, do Marco Civil da Internet, em que ele disse que havia, né, ele e outras pessoas do STF disseram que havia a inconstitucionalidade por omissão do Marco Civil da Internet, por não regulamentar as fake news, mas que, já que o Congresso não regulamenta, a gente vai regulamentar aqui. Ué, que porra é essa? Você está dizendo que não pode. Existe omissão, o Congresso tem que fazer, mas é isso mesmo. É o Congresso que tem que fazer a lei. Pela nossa Constituição, quem faz lei é o Congresso, não é o STF. Se tem omissão na lei, de novo, você dá o puxão de orelha. Ó, o Congresso tem que fazer. Aliás, eu acho que eu entendi errado essa coisa, hein? Ganhou a decisão que o Congresso tem que fazer a lei, mas não tem prazo para isso. Um dia ele tem que fazer a lei. Meio que não mudou nada, né? Foi o Flávio Dino, na verdade, foi quem queria dar um prazo. O Flávio Dino queria botar um prazo para o Congresso fazer isso, mas a maior parte dos ministros não. Todos eles reconheceram, com exceção do Fux, todos eles reconheceram que tinha a omissão, mas não tem prazo. Então, quando o Congresso fizer, então pronto, meio que, né, ficou no 0 a 0. Né? O Congresso tem que fazer, um dia tem que fazer. Pois é, beleza. Quando fizer, fez, né? Não mudou nada. Mas o engraçado é isso, cara. O cara tá dizendo aqui que, porra, que peraí, o Congresso, quem tem que resolver a omissão é o Congresso. Mas no caso das fake news não foi. Eu vou te falar uma coisa, cara, é muita hipocrisia desse pessoal, bicho. É impressionante isso, cara.